tá? Então, a nossa aula ela vai ter início toda terça-feira, 12h45, pontualmente a gente vai estar entrando dentro da nossa sala. Bom, vocês perceberam aí que a gente está deixando gravado esta aula, ela serve como base interna nossa aqui dentro, para o nosso time utilizar depois, para criar conteúdos e assim por diante. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, né? Teve uma turma aqui que foi convidada do nosso querido Pedro, que faz parte do nosso escritório. Bom, meu nome é Michael, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu me considero o pai da Helena e o esposo da Valesca, e sou designer por formação. Acho que esses são os meus primeiros cargos e os mais importantes aí, tá? Mas, além disso tudo, eu tenho 10 anos de mercado, sempre numa intersecção aí entre design, estratégia, modelagem de negócio, e hoje eu faço parte da área T, negócio de patrimônio. E eu sempre costumo dizer para as pessoas o seguinte: olha, meu trabalho não é deixar teu produto bonito ou deixar ele com um discurso bonito. O meu trabalho é tirar todo o ruído, o meu trabalho é trazer decisões estruturadas para que isso possa se sustentar ao longo prazo. E vocês devem estar se perguntando, né? A gente fez questão de enfatizar nos nossos contatos de que aqui não vai ter pitch, aqui a gente não vai vender produto, aqui a gente não vai vender um serviço, e aí vocês devem estar se perguntando de, olha, por que, então, que vocês devem estar fazendo isso, né? Qual que é o motivo, qual que é a razão, não cobra nada, é uma sala aberta. Existe um grande motivo. Durante os nossos processos de modelagem aqui no escritório, a gente recebe clientes que vêm de diferentes estados, diferentes regiões, mas todos eles vêm com o mesmo problema. Eles vêm com um certo cansaço de mercado. E esse cansaço de mercado, ele é trazido porque, por algum motivo, tá? E aqui a gente não vai debater esses motivos, se criou alguns vícios com soluções muito mágicas, promessas rápidas, números fáceis, existe atalho para tudo, existe um hack para tudo. E a gente começou a perceber que, na prática, isso não funciona, né? Isso pode funcionar ali por alguns dias, alguns meses, mas aquele cliente ele acaba voltando para o mesmo lugar. E por que isso acontece? Porque a gente entendeu aqui dentro do escritório que problemas estruturais a gente não resolve com um passe de mágica. Tá? Problemas estruturais não resolve contratando o próximo escritório, a próxima consultoria, a próxima mentoria, a próxima assessoria. Problemas estruturais, eles precisam ser resolvidos com base em teses muito bem estabelecidas. Então, os nossos encontros aqui nas terças-feiras, tenham certeza, eu não vou vir aqui trazer uma fórmula mágica para vocês, não vou trazer uma promessa rápida, não vou vir trazer atalho. Tudo que a gente vai trazer aqui, você precisa levar para dentro do teu negócio, você precisa pensar, você precisa refletir. Muito provavelmente isso vai te incomodar no teu dia a dia, mas tudo que a gente quer é que você possa ter uma estrutura e essa estrutura ela possa sustentar o teu crescimento ao longo do tempo. Então, esse é o grande motivo, pessoal, por que a gente faz esse encontro de terça-feira. É um incômodo, de fato, que a gente teve aqui dentro do escritório e com uma iniciativa do nosso time, onde a gente entendeu que compartilhando esses conhecimentos podem ajudar vocês. Bom, dito tudo isso, vamos à nossa primeira tese, né? Vamos debater aqui e nós vamos falar sobre a nossa primeira tese. Quando o produto ele é fraco, tudo vira narrativa, e isso é um fato, e eu quero trazer essa tese para vocês aqui e trazer o meu ponto de vista e o porquê que muitas vezes nós acreditamos nisso. O que geralmente acontece com produtos que vão ao mercado, seja esse produto de fato um serviço produtizado, um serviço ou um produto mesmo, quando ele não começa a ter
bons resultados ali dentro, quando você começa a ter uma série de dificuldades de emplacar esse produto no mercado, qual é a solução mágica que todo mundo apresenta para você? A solução mágica que todo mundo vai apresentar é o seguinte: olha, você precisa melhorar a sua narrativa, você precisa melhorar o seu discurso. E essa é uma orientação que muita gente recebe. A gente costuma receber aqui dentro do escritório dezenas de empreendedores chegando: olha, porque eu contratei uma empresa X, uma empresa Y, para estruturar a minha narrativa. E vocês vão perceber algo muito importante, que porque muitas vezes esse é o caminho mais utilizado, o caminho que todo mundo procura ele. Porque estruturar uma narrativa, muitas vezes, ela é um processo ajustável. E muitas vezes o próprio empreendedor, ele tenta se enganar e ele tenta dizer para si próprio que não, se eu mudar a minha narrativa, de fato, o produto ele vai se emplacar no mercado, ele vai se desenvolver no mercado. Só que isso não é uma verdade, porque muitas vezes o problema ele está no produto, ele não está na narrativa em si. E por que que muitos empreendedores eles fogem desse contexto do produto? Porque quando a gente fala em estruturação de produto, existem decisões, e muitas vezes essas decisões elas custam não só financeiramente, mas elas custam emocionalmente para esse empreendedor. Ele vai ter que renunciar a algumas entregas ali dentro, ele vai ter que fazer alguns cortes, ele vai ter que enxergar algumas realidades que antes não se era vista ou que ele não queria enxergar. Então, por isso que, às vezes, é bem mais prático se mexer numa narrativa de um produto. Só que tem um ponto que a gente descobriu ao longo do caminho, que narrativa não resolve produto mal estruturado. E aí, se tiver alguém de agência aqui, tá? Vocês devem ter essa dificuldade. Tá? O empreendedor chega aí com um produto extremamente mal estruturado e quer que a turma da publicidade, do marketing, façam milagres. Tá? E muitas vezes se é vendido até algo nesse sentido: olha, a gente vai conseguir criar aqui uma narrativa. Mas ao longo do caminho a gente descobriu que quando o produto ele é mal estruturado, não tem narrativa que se sustente. Porque ele é mal estruturado, ele vai ser mal operacionalizado, vai ser mal entregue. E muitas vezes a gente se ilude dizendo o seguinte: não, acho que o problema é o discurso que eu estou usando aqui dentro. Só que, às vezes, por um curto espaço de tempo, essa narrativa ela pode funcionar, mas ela não sustenta um crescimento a longo prazo. E por que ela não sustenta? Tá? E como que a gente chegou nessa ideia e nessa tese de que esse produto mal estruturado, ele é um produto que ele ainda não está pronto para o mercado? Porque muitas vezes o empreendedor ele precisa dar explicações gigantescas sobre o produto. Ele não consegue explicar o produto dele ali em uma frase. Tá? Ele precisa ficar fazendo grandes promessas do produto. Porque o produto, às vezes, ele é tão confuso, a entrega dele é tão complexa, que ele precisa ficar várias vezes prometendo uma série de itens. E, logicamente, todo produto mal estruturado, ele vai ter um grande problema, chama-se preço. Você sempre vai ter que ficar se defendendo no preço. Você sempre vai ter que ficar ganhando no preço. Você sempre vai ter que ficar brigando pelo centavo ali do produto. E o cliente sempre vai estar te apertando ali dentro para ver se ele reduz o preço. Por quê? Porque se o cliente ele não entendeu o teu produto de fato, às vezes ele foi atraído por uma boa narrativa, mas na hora de ele fazer uma contratação, ele não entendeu o teu formato de entrega, ele não entendeu de fato para que aquele produto vai servir, o que ele vai fazer? Eu falo o seguinte: olha, eu preciso mitigar meu risco. Para mitigar meu risco, eu vou, então, investir o mínimo possível que eu conseguir aqui dentro para fazer esse teste. Ou seja, isso é um tipo de problema que a gente sempre tem aqui dentro do escritório, quando a gente recebe clientes para modelar produto
ou os próprios negócios em si. Então, eles sempre estão brigando por preço. E no fim do dia, tem sempre aquela comparação excessiva com o concorrente. Pô, o que o meu concorrente está fazendo? Olha o que ele está entregando. Olha o que ele está fazendo agora. Olha o que ele falou que vai fazer. Enfim, e existe aquela distração dentro do próprio negócio. Só que eu quero trazer uma tese aqui para vocês, que não sei, acho que tem algumas pessoas aqui que são meus alunos na turma de psicologia, mas no contexto da psicologia existe um psicólogo humanista chamado Carl Rogers. E Carl Rogers ele defende uma tese chamada o seguinte: todos nós, seres humanos, nós temos uma self real e uma self ideal. A self real é aquilo que você é aquilo que você acredita, são teus valores, são os teus princípios de vida. E a selfie ideal é aquilo que você projeta para o mundo. É a roupa que você está vestindo, é o óculos que você tem, o acessório que você escolheu, o teu corte de cabelo. Isso é o que a gente projeta. E aí, quando a gente projeta isso para o mundo, as pessoas passam a ter uma percepção de você. Elas passam a te enxergar de alguma forma e, logicamente, fazer ali algum juízo de valor sobre você. Só que quando elas passam a ter contato com você no seu dia a dia, elas vão chegar numa seguinte conclusão: ou você é aquilo mesmo que elas imaginaram, e às vezes elas imaginaram uma figura positiva ou uma negativa, ou às vezes você é o contrário daquilo que elas imaginaram, e aí é quando se tem um grande espanto. Então, provavelmente você já conversou com alguém que você fala, pô, eu achava essa pessoa aqui extremamente antipática, gostava dela, o jeito dela. Aí depois você foi conversar com a pessoa, você achou ela extremamente gente boa, você falou, poxa, por que eu tinha essa impressão dela? Ou às vezes pode acontecer o contrário. O mesmo, ele acontece com um produto. Essa mesma tese, ela vale para um produto. Quando você está criando um produto, então você está ali definindo, poxa, o que eu vou entregar ali dentro? Para quem que eu vou entregar? Como que esse produto vai ser estruturado? Você está dizendo o que o produto é. Você está dizendo, olha, isso aqui é o meu produto. Quando você está projetando, então você foi lá, contratou uma agência de marketing, você contratou uma agência de propaganda, enfim, começaram a fazer uma série de campanhas ali dentro, você começa a dizer para o mercado aquilo que você é. Só que vai existir um contraponto gigantesco, que é quando as pessoas elas olham para aquilo que você é e elas passam a comprar, e esta informação ela não se confirma na prática, é a hora que você começa a ter grandes problemas dentro da sua empresa. Por quê? Porque elas vão se sentir, no fim do dia, enganadas. Se eu perguntasse para alguém aqui, dissesse assim, olha, quantas vezes vocês já compraram um produto ou um serviço que ele foi projetado de uma forma para você e você acreditou naquilo, só que na prática ele não era nada daquilo que você imaginou ou daquilo que disseram para você que o produto é. Provavelmente vai ter uma série de pessoas aqui dentro que vão ter experiências assim. Eu tive experiências assim, eu comprei serviços, produtos que me disseram que era uma coisa e quando eu cheguei lá era outra totalmente diferente. E às vezes era uma surpresa boa, mas na grande maioria das vezes era sempre uma surpresa ruim. Ou seja, a distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que de fato o produto é, quanto maior é essa distância, mais complexo fica para o teu cliente. Ou seja, você vai ter que ficar toda hora criando uma narrativa mirabolante do teu produto. Por quê? Porque aquilo que você está falando não está condizente com a tua realidade, com aquilo que de fato que você entrega. Só que existem formas da gente resolver esse problema. Mas o mercado, ele insiste que é melhor eu tentar
criar um discurso ou alinhar um discurso do que eu tomar decisões de fato que vão impactar na entrega e confirmar aquilo que eu estou falando para o mercado. E como eu disse no início, muitas vezes os empreendedores eles vão fugir desse momento. Por quê? Porque esse momento ele é doloroso. Ele vai mexer não só com a tua parte estrutural do teu negócio, mas com a tua parte emocional também, porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E vai ter que enxergar certas realidades que às vezes a gente não quer enxergar. Então, por isso que muitas vezes, muitos empreendedores no mercado, eles preferem ficar toda hora criando um novo alinhamento de um discurso do que, de fato, olhando a estrutura daquilo que eles estão colocando no mercado. E aqui eu trago um ponto que é, todo produto, obviamente, ele vai precisar de uma narrativa. Você vai precisar ter uma narrativa para colocar esse produto no mercado. Mas o grande ponto é depender 100% desta narrativa prova que o teu produto não está pronto para ir para o mercado. Se toda hora você precisa ficar pensando numa narrativa mirabolante sobre o teu produto, isso mostra que nem você tem clareza daquilo que você está vendendo e muito menos do que você está entregando. Só que enxergar essa realidade, ela é difícil e ela é dolorosa muitas vezes. Às vezes é melhor a gente falar o seguinte, olha, a culpa é do escritório de design, da agência, que não conseguiu traduzir meu produto. Às vezes o empreendedor não quer enxergar essa vertente, de que muitas vezes a culpa pode estar nele, que não tem clareza do que ele está fazendo, não tem clareza do que ele está entregando. Às vezes ele tem uma ideia muito boa, mas aquilo não está 100% estruturado. E quando a gente pensa nisso, existem 3 fórmulas básicas, ou 3 blocos, vamos dizer, que a gente pode utilizar para criar, de fato, um produto. E aí vocês podem ficar tranquilos que todo esse material aqui, ele vai ser disponibilizado lá no grupo, vocês vão ter acesso a ele, tá? Quando terminar a aula aqui, viu, Pedrão? Você pode disponibilizar o material para a turma sem nenhum problema. Quando a gente está estruturando um produto aqui dentro do escritório, a gente olha para 3 frentes importantes. A primeira delas é o produto. A segunda é a compatibilidade que esse produto tem com o mercado. E a terceira é a posição que esse produto vai estar. Então, seja um serviço que você vai transformar ele em um produto, certo? Seja, de fato, um produto industrializado, enfim. Quando a gente vai pensar em produto, a gente sempre vai pensar nesses 3 estágios. Como que eles funcionam na prática? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar esse Canva aqui, então você vai sentar aí na tua mesa, no teu escritório, e você vai descrever o que foi a tua ideia. Olha, eu pensei em criar um determinado serviço, aí o Pedro me falou que tem muita gente de serviço aqui hoje na aula. Eu pensei em criar um serviço X para levar para o mercado. Beleza, certo. Foi uma ideia que você teve. Ok. Quando você fizer isso, você vai fazer a seguinte pergunta. Qual é a tese que eu quero dar para esse produto? A tese, turma, basicamente, é o motivo de existência daquele produto. Cara, esse produto existe para quê? No fim do dia. Estou criando isso por qual motivo? Esta tese vai ajudar você a definir o segundo estágio, que são as suas entregas. Ou seja, para que eu consiga cumprir com este propósito, o que eu preciso fazer ou o que eu preciso entregar para o meu cliente? Quando a gente faz esse exercício, você vai começar a perceber, principalmente em empresas de serviço, que muita coisa do que você entrega não precisava ser entregue. Muita coisa.
Olha, a gente já teve experiência aqui dentro do escritório de empresa de serviço que chegou aqui com 15 entregas em um produto. E ao final a gente ficou com 3 entregas. E a gente descobriu que todo o restante era um monte de firulas que foi colocando ali dentro que de fato não precisava. Quando você cria essa tese, você sempre vai fazer a seguinte pergunta. O empreendedor ele tem ideias todos os dias, toda hora. Nossa, eu acho que eu posso fazer isso dentro daquele produto X meu. Ah, eu posso colocar esse entregável dentro daquele serviço. A pergunta que você vai se fazer todos os dias é: este entregável que eu estou adicionando, ou que eu estou retirando, ele cumpre com o propósito da minha tese desse produto? Se sim, faz sentido você adicionar. Se não, não faz o mínimo sentido. Porque muitas vezes nós estamos adicionando entregas porque o concorrente está adicionando. Mas às vezes o teu concorrente ele tem uma tese diferente da tua. Ele acredita num contexto diferente do teu. Ele acredita num formato diferente, totalmente diferente do seu. E por a gente não ter essas informações, então a gente entende que aquela entrega também tem que ser uma verdade no produto que você está estruturando. Quando você fizer isso, você definir as suas entregas e você olhar para elas e falar o seguinte: olha, essas entregas aqui, elas realmente cumprem com o propósito do produto que eu quero colocar no mercado. O terceiro ponto que você vai se perguntar é o seguinte: qual é a estrutura que eu preciso para que rode este produto? Isso é, eu tenho que contratar gente? Se tem, quem são essas pessoas que eu preciso contratar? Não, não preciso contratar. Ah, sei lá, pô, vou colocar IA aqui para rodar, ela vai resolver alguns problemas operacionais que eu vou ter e tudo mais. Beleza. Se você não vai ter que contratar, que tipo de ferramenta você vai precisar para fazer essas entregas? Qual é a estrutura mínima que você precisa para rodar esse produto? Você precisa de ter uma sala, você precisa de ter um espaço, enfim. Aqui você vai listar itens que, de fato, você precisa cumprir para ter as entregas que você colocou ali no pilar 2. E aí você vai começando a perceber que é o seguinte: olha, tem entregas que você vai listar ali que elas vão te gerar um custo operacional muito grande. A gente já chegou em conclusões aqui no escritório que tinha entregas que meus clientes adicionavam que, poxa, o custo operacional daquela entrega não fazia o mínimo sentido ter ela. Ou não fazia o mínimo sentido vender aquele produto naquele preço que ele estava vendendo, vide aquela entrega que ele precisava ter. Ou seja, se você faz isso daqui, você já consegue alinhar a expectativa do teu cliente que vai estar comprando e a expectativa do teu time que vai estar entregando. Não sei se vocês já perceberam, já viram, isso acontece muito em empresas de serviços. Que é, a gente sempre precisa de ter um herói ali dentro para entregar. Sempre tem um que vai virar à noite, sempre vai ter um que vai ter que trabalhar até mais tarde, sempre vai ter um que vai estar com excesso de demandas. Mas por que isso acontece? Porque não está claro na cabeça do empreendedor a entrega que ele prometeu com a operação que ele precisa para realizar aquela entrega. E quando isso não fica claro, o que acontece? As entregas começam ou a atrasar, ou a ir incompletas, ou teu time fica muito dependente de você. Ou seja, eu costumo brincar aqui, né, no escritório que assim, às vezes o empreendedor não tem nem a permissão de adoecer. Então, teu time vai sempre precisar de você no fim do dia. Isso é falta de quê? Isso é falta de estruturar a entrega versus a operação que precisa para que aquela entrega chegue na mão do teu cliente. Então, sempre nós vamos ter que nos perguntar esses 3 pontos. Qual que é a minha tese? No que eu acredito? Eu acredito que, por exemplo, aqui no escritório, a gente acredita que nosso produto de modelagem ele serve para estruturar negócios e produtos. Isso é uma tese que a gente tem.
Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Perfeito. Porém, a gente vai lá e lista. Quais são os entregados que a gente precisa? Ah, não, a gente precisa desses entregados. Então, qual que é a estrutura agora que nós precisamos ter? E a gente sempre vai criando um equilíbrio entre esses três eixos. Entre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente está entregando e a estrutura que a gente precisa ter para cumprir com essa entrega. Então, todo empreendedor precisa fazer esse exercício, porque é aqui que começa a nascer os problemas operacionais, os problemas de entregas. Aqui que vai começar a aparecer os estresses com o cliente no fim do dia. É aqui que vai começar a aparecer a necessidade de sempre ter que ficar se justificando para o teu cliente. Por quê? Porque isso não está claro na cabeça de um empreendedor. E se você quer saber se isso está claro, quando terminar essa aula aqui, você pega um dos teus serviços ou produtos, escreve no papel e lista. Mas sem pedir cola. Porque se você precisar ficar revisando um monte de itens, é porque isso não está claro na tua cabeça e nem você está sabendo ao certo o que você está entregando. Quando a gente faz isso, a gente entra para o próximo eixo importante, que é o eixo de mercado. Então, geralmente, quando a gente está criando ali o produto, isso é uma visão do empreendedor. Ele olhou para o mercado, enxergou um gap de mercado ali dentro, ele enxergou um problema, e aí ele começa a formular o produto. Quando a gente começa, então, de fato, a olhar para o mercado, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: qual é o resultado tangível e intangível que o meu produto entrega? No fim do dia, eu estou resolvendo que tipo de problema? Você vai listar. Você listou isso, agora você vai olhar para o mercado. E você vai começar a se perguntar o seguinte: o mercado tem essas dores que eu resolvo? O mercado busca esse tipo de resultado que eu entrego? E aí a gente vai começar a chegar nas conclusões de que sim e de que não. Se não, se você olhar para aquilo e falar assim, ó, tá, deu uma incompatibilidade aqui entre aquele resultado que eu estou entregando e aquilo que o mercado está buscando. Se a resposta é não, a reflexão que você tem que fazer é o seguinte: essa resposta é não, porque o meu cliente não sabe disso, que ele precisa, ou, de fato, ele realmente não precisa. Porque se o teu cliente não sabe, vai precisar passar por um processo ali de educação, de evangelização. Ou seja, isso vai ser um complicador de mercado para você. E você precisa ter isso muito claro. Que é, meu produto ele vai levar um tempo maior para se deslanchar no mercado. Ele vai levar um tempo maior para se desenvolver no mercado. Então, eu vou precisar, no mínimo, ter caixa para isso e ter fôlego e paciência. Que às vezes a gente não tem a paciência que precisa. Agora, se a resposta é sim, olha, o que eu entrego aqui dentro, certo? Resolve o problema das pessoas do outro lado. Esses entregáveis, o resultado que eles são gerados, eles resolvem problemas que grupos aqui precisam, então ótimo. Isso já é um bom indicador mercadológico. A gente já começa a entender o seguinte: não, existem caminhos aqui, existem mercados aqui dentro. E quando a gente faz isso, qual que é o terceiro estágio que você precisa analisar? Você precisa analisar o seguinte: tem mercado suficiente? Tem mercado suficiente para esse produto meu rodar? Porque se tiver mercado suficiente, é um outro grande indicativo. E por que as pessoas não fazem essas análises? Porque eu posso dividir um mercado em 3 estágios diferentes, a proporção dele. E eu posso dividir os estágios deles em pelo menos 5 estágios aqui. Então, isso significa o quê? Aqui a gente tem um método chamado Tansanson, você pode pesquisar depois aí na internet, vocês vão conseguir encontrar
ele é ainda mais descritivo. O TAM, basicamente, é o tamanho total do mercado. Então, imagina o seguinte, que dentro do escritório a gente atende empreendedores que buscam a estruturação dos seus negócios e também dos seus patrimônios. Vocês concordam comigo que isso é um mercado gigante? Se eu for fazer uma conta de quantos empreendedores existem no Brasil, ele é um mercado enorme. Beleza. Só que nesse mercado gigante, algumas fatias desse mercado, elas já têm donos, já tem gente lá dentro, já tem gente operacionalizando esse mercado. E vai existir uma outra fatia, que é a fatia que eu consigo ter acesso. E, de fato, naquele momento, é a fatia de mercado que eu consigo chegar nela. E que também a minha empresa consegue entregar. Porque aqui no som, não é só a fatia que você consegue chegar. É a fatia também que você consegue entregar. Tá? Então, por exemplo, tem gente que é conhecida. A gente tem o Emerson tem um escritório de design. Poxa, Emerson, quantas pessoas precisam de design? Absurdamente. Tá? O escritório do Emerson consegue atender todo mundo? Muito provavelmente ele não vai conseguir atender todo mundo. Mas ele vai conseguir atender uma fatia e que essa fatia ele tem acesso. Então a gente precisa ter clareza disso. E a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, olha, esta fatia que eu tenho acesso, ela me geraria quanto de receita em médio prazo? Para ver se sustenta a operação, se faz sentido sustentação de sua operação. Você vai precisar de mais capital e assim por diante. Uma vez que você tem a clareza dessa fatia, você precisa entender qual é a posição que você quer ali dentro. Então, qual é a posição de pessoas que eu estou acessando que eu quero? E aqui a gente dividiu esse estágio em 5. Você pode ter um produto ou um serviço mainstream, produto de massa. Você resolve necessidades básicas, desejo comum, todo mundo quer esse produto. Seu negócio é entregar volume aí dentro. Perfeito. A gente pode fazer isso, certo? Mas eu posso ter também um produto premium, tá? Que ele pode resolver ali algumas necessidades básicas, mas ele vai ter determinados tipos de entregáveis que um produto de massa não tem. Ele ainda vai ser produzido com uma certa escala, mas ele vai ter ali algumas entregas que num produto de massa jamais seria possível ter elas. Ou seja, se o custo desse produto ele passa a ser maior, logicamente o preço dele de mercado passa a ser maior. Mas eu posso ter também o que a gente chama de luxo de entrada. É aquele produto com altíssima qualidade, mas que não dá para fazer para muita gente. Certo? Então, se você pensar o seguinte, olha, você pode comprar uma BMW, você pode comprar uma Mercedes, ele é um produto de luxo de entrada. Ele tem uma extrema qualidade. Ele ainda vai atender um volume muito grande, mas não é o mercado inteiro. Existe uma fatia ali que vai conseguir pagar o preço desse produto. Só que aí a gente tem um nível ainda mais superior, que é o chamado de luxo supremo, que são produtos em série limitadas. Esses produtos, geralmente, são muito utilizados por colecionadores, tá? Ou você vai atender uma faixa de cliente muito específico. Geralmente, produtos de luxo supremo ou luxo de entrada, se a gente levar para o mercado de serviço, vai estar ali as boutiques, por exemplo, né? Que são empresas que atendem um número muito pequeno de cliente, mas um nível de entrega muito alto. Por isso, vai ser seu preço de mercado. E por último, no topo de tudo, a gente vai ter o luxo de assinatura. Isso é, você pegou um sujeito que ele é uma autoridade máxima nesse mercado e ele entrega um produto pontual e personalizado para um público muito específico, para um grupo muito específico e com a quantidade muito pequena. E esse luxo de assinatura, ele vai ter preços incalculáveis. Então, isso vai depender
da quantidade de valor que aquela autoridade consegue gerar. Então, consegue perceber que é o seguinte, se você volta lá no início, eu tenho minha tese, eu tenho as minhas entregas existenciais aqui dentro, eu tenho a minha estrutura operacional, esse conjunto de itens, eles resolvem problemas que ora o mercado quer. Aí a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, esta parcela de que eu resolvo o problema, eu tenho acesso a ela? O acesso a essa parcela, eu consigo chegar nela, eu consigo vender? Sim, não. Se eu não tenho, o que eu preciso fazer para chegar nela? E quando você vai chegar nela, qual é a posição que ela vai estar ali dentro? Eu vou vender um produto de baixo ticket? Ou vou vender um produto high-end que vai ser médio ou alto ticket? Entende? Quanto isso precisa estar claro? Porque uma vez que isso está claro, você agora sabe aonde você direciona a sua comunicação. Só que, você sabe o que acontece na prática? Na prática é o seguinte, a gente tem um monte de cliente aqui no escritório assim, porque eu tenho um produto de luxo de entrada. Beleza. Legal. Eu atendo um mercado específico. Quando eu vou lá olhar as entregas dele, eu falo, cara, isso aqui não faz o mínimo sentido. Isso não é um produto de luxo de entrada. Isso que você está entregando não atende médio ticket. Jamais isso aqui vai atender médio ticket. Ou quando o cara chega aqui e fala, não, porque eu queria um produto em massa, eu preciso ganhar escala. Eu falo, cara, tudo aqui no seu produto é personalizado. Como que ele vai ser em massa? Como que ele vai ganhar escala? Ele não vai ganhar escala, esse produto. Esse serviço jamais você vai conseguir atender aí 500 pessoas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então, percebe que quando isso não está claro na cabeça do empreendedor, todo o restante vai ter problema. Vai ter problema na sua operação, vai ter problema na sua comunicação, você vai ter problema com o cliente na ponta. Ou seja, isso passa por decisões muito importantes. Porque o sujeito que toma a decisão de criar um produto de massa, ele vai ter que sustentar um tipo de operação. O sujeito que toma a decisão de falar, não, eu quero criar um produto de luxo de entrada, ele vai ter peito para suportar o time de prospectar cliente. Por quê? Porque um produto de luxo de entrada, ele tem um ticket muito maior. Então, a curva de venda e de negociação, ela vai ser grande. Agora, diferente de um cara que está criando um produto de massa. A curva de negociação, o time de negociação dele vai ser curtinho, porque ele criou um produto de massa. Percebe que se a gente não toma essas decisões e não estrutura isso para levar para o mercado, todo o resto fica confuso. Olha, eu já tive clientes que dentro do escritório que ele precisou de marcar 6 reuniões para explicar o produto dele. E parece que cada vez que ele ia lá, ficava pior. E aí a gente começou a mostrar, tá vendo? Isso aqui é um problema de estruturação. Você não estruturou o produto. Vamos estruturar o produto? E tem um preço a se pagar para estruturar produto. Um deles é o preço do tempo. Porque estruturar produto, você não faz isso do dia para a noite. O segundo é o preço financeiro. Por quê? Porque estruturar produto, você está dizendo não com uma parcela do mercado e está dizendo sim para outra. Ou seja, você está deixando dinheiro na mesa. Está dizendo o seguinte, olha, esse dinheiro aqui não é para mim. Eu não quero ele agora, eu não quero ele nesse momento. Eu quero esse outro aqui. Ou seja, pessoal, no fim do dia, o que muda quando você tem um produto que ele está bem estruturado? O que muda é teu time sabe exatamente o que ele precisa vender. Ou você sabe exatamente o que precisa vender. E o cliente entende o que ele está comprando. Isso é a conclusão de um produto muito bem estruturado. Todas as vezes que você estrutura muito bem um produto, é esta a conclusão que a gente chega. Você sabe o que você está vendendo, você sabe o que você está entregando, e o cliente sabe o que ele vai receber. Ou seja, não vai ter aquele negócio, e aqui eu vi que tem algumas pessoas de serviço, não vai ter aquele negócio de no meio do caminho o cliente ter que falar o seguinte para você, não, vamos adicionar isso porque eu achei que tinha. Eu achei que você me entregava isso.
Ah, eu achei que você me entregava aquilo. Ah, eu achei que faltou essa entrega. Ou seja, esse cara nunca teve clareza do que ele comprou. E no fim do dia, a gente também não teve clareza do que vendeu, porque se ele não entendeu, o problema tá também na gente. Ele não conseguiu deixar claro a nossa entrega. Então, esse é o maior sintoma que a gente tem de quando um produto está bem estruturado. O time sabe o que está vendendo, sabe o que está entregando, e o cliente sabe o que ele está comprando. Enfim, está todo mundo feliz, tudo fica equilibrado e a conta fica justa para todo mundo. E no fim do dia, pessoal, negócios são sistemas. Vocês precisam entender que um produto, quando ele anda sozinho, seu processo sofre. As pessoas que estão na tua operação sofrem. Você, como dono de um negócio, sofre. Teu cliente sofre porque ele tinha uma expectativa que não foi cumprida. E aí, como eu disse lá atrás, a empresa sempre vai depender de heróis. Sempre vai depender de alguém salvando o dia. Só que você sabe qual que é o grande problema nisso? É que empresas é feita de gente. E não é todo dia que as pessoas estão bem para salvar o dia. Elas são humanas. Elas têm dias bons, dias medianos, dias ruins, dias bons novamente. Ou seja, e deixar as tuas entregas à mercê da tua disponibilidade, do teu esforço, do teu heroísmo, que vai chegar um dia que você também não vai estar bem, ou deixar isso à mercê de algum colaborador, é correr um risco enorme. Isso porque falta a estruturação. Sobra narrativa. Você fala do teu negócio de vários jeitos, mas você não consegue entregar ele de nenhum dos jeitos que você falou. Então esse é o grande problema que o mercado ele enfrenta. E no fim do dia, a nossa tese é: produto forte ele é. Ele é. Você não precisa ficar criando grandes explicações. Você não precisa ficar criando grandes narrativas. Ele está ali, ele existe. O cliente entendeu, o time sabe o que precisa fazer, o time de venda sabe como que precisa vender, o cliente ficou claro o que ele está comprando, está claro para ele, gerou o valor necessário. Mas produto fraco, toda hora ele tem que se parecer. Toda hora você precisa ali ficar trocando a roupa daquele produto. Ah, porque eu acho que a gente não está falando as palavras certas, ah, porque eu acho que não está usando a cor correta, porque não está usando a estrutura, enfim, não está a estrutura narrativa certa. Ou seja, toda hora você precisa ficar ali criando um novo repertório, uma nova dinâmica, e assim por diante. Ou seja, essa é a grande diferença de quando a gente tem um produto muito bem estruturado e um produto que não está estruturado. Porque o produto estruturado, você não precisa criar ideias mirabolantes. Eu vou dar um exemplo para você. A gente tem um cliente no escritório, que é a Colombina. A Colombina ela tem um lema que é a cerveja do Cerrado. Enfim, ela não precisa ficar criando grandes narrativas. Ela é a cerveja do Cerrado e, poxa, se tem alguém de Goiânia aqui que já tomou uma Colombina, dá um alô aí, dá um feedback. Então, é um produto que sabe o que ele é. Ele tem clareza do que ele é, do que ele entrega, assim como a gente tem clientes dentro do escritório, por exemplo, o Leonardo, Diogo, que é da Mercado Imob, que, poxa, eles sabem muito bem, são uma consultoria para estruturação de house de vendas. Fim, não tem que criar grandes narrativas mirabolantes. Está muito claro o que ele faz e o que ele entrega no fim do dia. E o conselho que eu sempre vou deixar aqui para vocês é: antes de você tentar parecer melhor, estruture antes. Estruture isso melhor. Antes de você fazer grandes investimentos, por exemplo, com uma agência, com um estúdio de design, tenha essa estrutura muito bem definida do teu serviço, do teu produto,
do teu negócio, tenha clareza disso tudo. E eu quero fechar com essa imagem, que às vezes vai parecer um pouco forte, mas tem um ponto que a gente aprendeu ao longo do caminho, aqui dentro do escritório, e eu confesso para vocês que essa é uma imagem muito simbólica para mim, tá? Eu diria mais simbólica para o Michael do que para tudo que eu estou apresentando aqui para vocês. E eu me lembro de que quando eu olhei para essa imagem, eu estava em um processo que fez muito sentido para mim naquele período. E eu sempre levo ela para onde eu vou. E eu quero trazer isso daqui como reflexão para vocês, que é a mudança, ela sempre vai começar com você, empreendedor, adquirindo conhecimento. Sempre. Sempre. E esse conhecimento, ele vai começar a gerar certas consciências para você. Mas provavelmente você vai começar a sair daqui e vai começar a se perguntar: poxa, será que a minha entrega está bem definida? Será que eu estou realmente resolvendo problemas relevantes no mercado? Será que eu tenho uma tese clara daquele produto? Então, essas perguntas vão gerando consciência. E essa consciência, ela vai trazendo uma percepção de si mesmo. Você vai começando a olhar para o teu negócio e enxergar pontos aonde você precisa fazer correções ali dentro, aonde eles precisam ser estruturados. Então, um ponto que eu sempre falo para todos os clientes aqui dentro do escritório é assim: primeiro muda você. Primeiro muda a sua forma de pensar, seu jeito de olhar para o teu negócio, seu jeito de olhar para o teu produto, seu jeito de olhar para o teu mercado. E depois você aplica isso dentro do teu negócio. Vocês vão ver que um processo de estruturação, ele primeiro sempre vai começar com as pessoas, principalmente as lideranças. E depois ela vai sendo sentida na prática ali dentro da empresa. Então, é assim que resultados aparecem. Não existem grandes fórmulas mágicas, não existem itens mirabolantes. Vai existir um trabalho duro, constante, vai existir reflexões constantes, vai existir estruturação constante. É isso que faz com que vocês possam ter resultados práticos. Não é só pegar um itemzinho, um ponto específico apenas. Negócios são sistemas. Se você mexe no item, você está mexendo em todo o restante. Cria um efeito dominó. Se você altera um entregável, você está alterando quase tudo dentro do teu negócio. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês aqui, tá? E dizer que, enfim, está sendo muito legal esse projeto que a gente está construindo aqui dentro do escritório, tá? E para lembrar vocês, tá? Isso daqui não é uma aula pontual, isso não vai acontecer apenas um dia, não. Nosso compromisso vai permanecer sempre com vocês, todas as terças-feiras. Aqui está o nosso calendário do próximo mês, né? Então a gente vai estar falando aí de 3 assuntos bem específicos no nosso próximo mês. Então, todo mês eu vou estar trazendo para vocês aqui esse calendário, certo? De temas que a gente vai falando sempre nas nossas próximas aulas. E sempre uma aula vai dando sequência a outra aula. A gente sempre vai pegar um pouquinho do que a gente falou hoje e levar para outro tema. Então, dia 2, a gente tem um compromisso. A gente vai falar de matriz de produto. É importante vocês entenderem como que você estrutura uma matriz de produto. Existem 3 formas. Você tem esteira, escada e ecossistema. Se você escolhe o modelo errado, isso dá um problemão, principalmente financeiro para o negócio. Para quem é de serviço, a gente vai falar dos 12 modelos de negócios de empresas de serviço. Então, como que você pode monetizar seu negócio? Existem minimamente 12 formas de monetizar uma empresa de serviço. E no dia 23 a gente vai estar falando das 3 jornadas básicas que toda empresa precisa ter. Você precisa ter 3 jornadas importantes e muito provavelmente você perde cliente por falta de uma delas.
Então, esses são os 3 temas que a gente vai estar falando nas nossas próximas aulas aqui dentro. E, poxa, fiquem à vontade, tá? Esse é o meu Instagram, então não existem muitos Michaels com YCOL. Vão existir poucos, tá? Ponto Douglas, tá? Esse é o meu Instagram, vocês podem ir lá. Eu compartilho muita coisa ali dentro. Sempre com esse nível de profundidade que a gente está falando aqui na aula. E também tem no escritório, que eu sou sócio, que é a aret.negócios, vocês podem seguir lá. Lá eu já disse para vocês que a gente tem uma redução bastante conteúdo, tá? A gente coloca de forma bem pontual os nossos conteúdos ali dentro. A maioria dos conteúdos vai para o time, né? Enfim, as pessoas que fazem parte do nosso escritório. Bom, pessoal, não sei se o chat está aberto aí, mas se estiver aberto, se alguém tiver uma dúvida de tudo que a gente falou aqui hoje, fez sentido para vocês o que a gente falou aqui hoje? Começou a ficar um pouco claro a importância de vocês estruturarem de fato o produto de vocês? Fez sentido? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí no chat que eu respondo para vocês sem nenhum problema. E se caso também não tiver dúvidas, não tem problema. O propósito do Intese é sempre trazer esse ambiente reflexivo para que vocês pensem de fato de como está a estruturação do produto ou do negócio de vocês. Bom, eu acho que não tem, enfim, nenhuma dúvida. Excelente, isso é sinal que vocês estão bem reflexivos e esse é o propósito mesmo, tá? Nossa próxima aula a gente vai falar de matriz de produto. Perfeito, turma? Então eu espero vocês na nossa próxima aula. Desejo uma excelente semana. Eu acho que tem a Priscila. Quer fazer uma pergunta? Sem problemas, Priscila. O microfone dela está aberto, Pedro? Se não, pode liberar, hein? Espera aí, Priscila, que o Pedro está liberando para você o teu microfone. Eu vi o Márcio reagindo. Pô, que legal, Márcio, você está por aqui. Foi muito bom. Márcio, um excelente profissional. Tem um escritório excelente. Deu certo, Pedro? De liberar? Pedro, eu acho que se você clicar em cima da fotinha dela... Consegui. Eu Deu certo. liberei por aqui. Pronto, vamos lá. Vamos lá, Priscila, fica à vontade. Nem é uma dúvida. Na verdade, eu sinalizei porque eu apertei errado tentando mexer aqui no negócio. Mas já aproveitando a leva, agradecer a aula, né? Porque a minha proposta era começar esse ano de uma forma melhor, mostrando meu trabalho também. Eu entrego serviço, né? Eu sou fisioterapeuta, então na parte do serviço aí, então já deu para me alertar ali. Eu já estava querendo, eu já sei por onde começar ali para engajando, assim. Legal, Priscila. Uma excelente área, tá? A fisioterapia. Tem um mercado aí sedento, que é o mercado da terceira idade, tá? Isso. A turma da terceira idade tá dando um show na gente. E eu falo isso com muita propriedade, porque a gente sempre está lidando com os profissionais que cuidam da minha avó, né? E olha, eu vou te dizer, hein? Se você estruturar teu produto, teu serviço, você vai estar na frente de muita gente no mercado. Falo com muita propriedade de cliente, hein? Tá? Cliente, já contratei alguns serviços de fisioterapia para minha família, para quem estava próximo. E olha, foi complexo, porque muitas vezes eu não entendia muito bem a entrega, a quantidade de sessões necessárias, enfim. Então, acho que você tem um grande mercado aí.
É um mercado que está sedento por profissionais e clínicas estruturadas. Muitas vezes não fica claro para a gente como, principalmente cuidando de uma senhora, né? Então, às vezes, a gente é um intermediário nesse processo. Às vezes não fica muito claro. Eu me lembro de, recentemente, minha sogra falar aí com uns 10 fisioterapeutas, e ela chegou para mim e falou, meu genro, eu acho que eu não estou entendendo muito bem, não, você precisa me ajudar. Então, tem um vasto mercado aí para vocês. Que legal, obrigado, Priscila. Bom, é isso, turma. Tem mais alguém com alguma dúvida? Eu acho que não, então foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem, 12h45, a gente volta, tá? Com a nossa aula. Se vocês quiserem convidar mais pessoas, é só encaminhar um link lá do grupo. E a gente vai falar principalmente nesse ponto que a Priscila citou, sobre matriz de produto. Tipo, como que a gente constrói uma matriz de produto, né? Existem várias formas de se construir uma matriz de produto. Então, pessoal, é isso. Espero vocês aí. Até semana que vem e até a nossa próxima tese. Um abraço.